só um complemento aí, de novo, né, ao vídeo do Lito, né? Que ele fala assim, pô, geralmente o sujeito, o piloto, ele recebe as orientações ali, ou dos outros copilotos ali, que eventualmente estão o engenheiro de voo, que foi engenheiro de bordo, não sei, que eventualmente estão o ajudando, ele eventualmente não acredita, ou as dicas do controlador de voo, ele não acredita, mas justamente, acho que essa é a grande questão. Às vezes as dicas que o piloto recebe não são suficientemente claras para ele. E ele não entende. E a partir do momento que ele não entende, eventualmente ele não dá tanta credibilidade ou não acha que aquilo no final é tão importante. Eu acredito que a prioridade realmente seja outra, né? Apesar de que outras questões também são, às vezes, até igualmente prioritárias. De acordo com ele. Mas ele se preocupa com coisas que não sei para não, são importantes. A mentira, eventualmente, como punição, é importante porque, eventualmente, por exemplo, travaria ou impediria a fonte de vida do outro, quando na verdade ele apenas deveria ser punido de uma maneira rápida, e não rasteira, de uma maneira rápida e justa, né? E eu acredito que isso é importante porque a maneira rápida, a princípio, faria com que ele superasse o pecado de uma maneira mais rápida também. A pessoa punida, né? Então, por exemplo, isso para mim é um tema caro, um tema importante. Eu discordo de Lito, né? Se eventualmente ele está se referindo a isso, né? Ou mesmo outros temas, não precisa ser sobre isso, sobre maldade fingida ou mentira na vida dos outros. Porque não é importante, não é. Mas mesmo que fossem outros temas, né? Que eu posso considerar que são importantes também. E em comparação com a questão da pilotagem, né? Da pilotagem de aviões, é justamente isso. Eventualmente eu sou um piloto, mas eu, eu não dou atenção a um conselho específico ou dos copilotos é, ou de controlador de voo, o que for, e não dou eventualmente valor a isso e eu continuo cantando. Claro, porque eventualmente a pessoa acreditou que naquele momento, por exemplo, o Ministério de Cantoria, o Ministério é, de capelania, o que for, em relação a esse sentido, são atividades que, nesse caso, é, que mais poderiam levar ele, e não seriam errados, ou não totalmente errados, poderiam levar a uma, não só uma tranquilidade espiritual, mas a reflexão de outras pessoas em relação aí aos seus próprios comportamentos. Então, naquele momento, mas ele continua cantando. Claro, e no final, no meu caso específico, é mentira, porque em relação a alguns conselhos que eram importantes, até poderiam ser mais importantes do que outras preocupações que eu tinha, ou não, né? Mas enfim, mesmo que fosse, não, porque os argumentos, mesmo sendo eventualmente mais importantes, e mesmo tendo sido ditos, eles não me convenceram que eventualmente eram mais importantes e não trouxeram todos os argumentos para eventualmente me fazer crer nesse sentido, né? Que haveria outras coisas, entre aspas, mais importantes para se preocupar. Como, por exemplo, a obediência, vamos supor, aos mandamentos de Deus. Embora já na Bíblia, um pouco em alguns momentos, há uma propaganda em contrário a isso, né? Porque os mandamentos não são ali tão bons e tal. Mas independente, é justamente isso que eventualmente a pessoa acredita. Então, o que eu estou querendo dizer é que às vezes as pessoas não recebem ela não recebe argumento suficiente. Então, é como se argumento suficiente no sentido de que, eventualmente, o piloto não foi convencido e os argumentos que, eventualmente, foram usados pelo controlador de voo ou pelos copilotos, ou por outras pessoas que compõem a tripulação, não são argumentos suficientes para convencer o piloto de que realmente é, aquilo que era, entre aspas, uma emergência era, ou nem era uma emergência, mas é algo que poderia ser explicado com mais vagar, com mais tranquilidade espiritual, ou com mais detalhes, com mais importantemente, com mais detalhes, né? Não é nem com tranquilidade espiritual, com mais detalhes, às vezes porque é uma emergência. Mas mesmo que não fosse uma emergência, poderia ser algo explicado com mais detalhes, e aí talvez até convenceria o piloto. Como a explicação não foi totalmente bem feita, realmente não fez com que eventualmente o piloto deixasse de fazer o que ele está fazendo para enveredar esforços em um sentido contrário, ou nem um sentido contrário, um sentido diferente, para descobrir eventualmente outras informações que poderiam é, fazer parecer com que houvesse clareza em relação a outros aspectos, ou que poderiam fazer com que ele realmente redirecionasse o esforço para um outro momento ou para um outro questionamento. Justamente por isso. Então, da mesma forma que aconteceu na minha vida, justamente. Mas no final ele continuou cantando, continuou tendo outras prioridades que no final não eram tão importantes, claro, porque ele não foi convencido pelos controladores de voo ali da minha vida que eventualmente ele deveria deixar de fazer o que ele já estava fazendo, que tinha resultado, uh, deixar de fazer o que ele estava fazendo para eventualmente fazer outra coisa que ele não entendeu, que ele não tinha subsídio para isso. Que ele não tinha eventualmente subsídio ou para questionamento ou para obedecer o que eventualmente seria um outro caminho, entre aspas, mais sugerível. Né? E que no final não ficou um caminho sugerível, ficou apenas um caminho sugestionável que a pessoa não entendeu. Então, da mesma forma, os pilotos.
se você eventualmente não faz o piloto acreditar que aquilo realmente é uma emergência, vai dificultar, porque ele vai ou acreditar que a emergência é outra, ou que mesmo não seja uma emergência, mas que a prioridade é outra, enquanto há um outro problema que também não foi resolvido e que é igual ou, vamos dizer, tão ou mais importante do que ele acredita que seja ou do que o problema que ele está eventualmente dando prioridade, ou se ele acredita que as coisas eventualmente estão normal no sentido de que as argumentações contrárias não foram convincentes nesse sentido, porque não se a, até por quantidade, não é nem só a quantidade, vamos dizer, de argumentos ou a qualidade dos argumentos, mas também por quantidade de vezes. Poucas vezes aconteceu uma argumentação nesse sentido. Eu mesmo me lembro, eu até me lembro que eu falei em vídeo, por exemplo, eu falei uma. Mas no meu caso teve duas e uma delas eu achei totalmente insuficiente, a segunda eu achei que não foi mais, foi insuficiente também, não me fez acreditar que eu deveria mudar de comportamento e é, em relação, por exemplo, à questão dos mandamentos e tal, e foi insuficiente, talvez menos insuficiente que a outra, mas também foi insuficiente e não me fez acreditar nisso. Então não é simplesmente, mas ele já recebeu ordens, não, ele recebeu ordens que ele não deu credibilidade, porque os argumentos não eram convincentes. Da mesma forma que a tripulação, o controlador de voo, num voo, né, efetivamente, em relação à pilotagem, né, do voo, pode realmente não convencer ali o piloto, principalmente o piloto, de que, ou quem está no controle da nave, de que aquilo realmente é importante. Entendeu? Não necessariamente isso vai ocorrer, porque justamente precisa eventualmente haver a questão um pouco do convencimento em relação ao que é verdadeiramente emergencial. E aí o piloto vai continuar na música assim. Se eventualmente esse já é o caminho que ele já está traçando e eventualmente os outros caminhos não pareceram verdadeiros para ele, ou por falta de tentativas ou por argumentos insuficientes, e ele vai preferir ali continuar no dele, seja tripulação, seja controladores de voo, vão ter que eventualmente se esforçar mais, chamar mais atenção para um aspecto que eventualmente teria que ser provado até que se mostrar que aquilo é um perigo potencial ou já é uma emergência, né? Ou já se tornou uma emergência. Uh, e aí, claro, vai competir a tripulação e eventualmente usar ali os protocolos certos, os argumentos certos. Mas quando eventualmente não se usam os argumentos suficientes para isso, não quer dizer que a pessoa eventualmente vai acreditar. Então ali, apenas dizendo que no meu caso, não encaixa essa comparação ali em relação ao que diz Lito, Aviões e Música. Tudo bem? Em relação a questão aí dos argumentos que eventualmente teriam que fazer, entre aspas, a pessoa tomar uma outra direção, mas isso tem que ser crido pela pessoa que escutou, né? Então, da mesma forma que isso vai ter que ser feito em relação à pilotagem, então às vezes vai ser, às vezes não é, isso é considerado como falta de comunicação, mas eu digo como uma comunicação ineficiente por parte da tripulação, origem de voo, copiloto, o resto da tripulação, a aeromoça, e daí e também consequentemente do controlador de voo que está no aeroporto ali, a princípio no aeroporto, numa torre, né? E daí na bridge, acho que na bridge que diz em inglês, e aí a comunicação vai ter que ser eficiente. Se o cara achar que aquilo não é importante, aliás, pode até dar certo no final, o cara acha que aquilo não é importante, toca o barco e vai e dá certo no final, quer dizer, né? Aquela coisa que eu digo, se eventualmente pode dar certo no final, porque se a pessoa eventualmente não for pressionada, pode dar certo no final. Né? Pode dar certo no final. O problema é se tiver elementos externos. Elementos externos. Mesmo que então você tenha ali uma situação que é apenas uma emergência em potencial, se ela fica até o final do voo, tranquilo, toca o barco, toca o barco. Claro que é o ideal você sanar a situação. Mas se não se convenceu o piloto e não virou emergência ainda, não vai afetar o voo até o final. Né? Mas claro, se virou emergência ou se é uma coisa potencial, sempre o ideal é você continuar tentando convencer e com argumentos que sejam de alguma forma eficientes, não forçosamente como foi tentado comigo. Com argumentos que não faziam o menor sentido. Não, e uma ou outra vez os argumentos faziam sentido e ainda, por exemplo, não, e é verdade, uma ou outra vez os argumentos faziam sentido em relação a uma outra crítica e eventualmente tinha que se focar, por exemplo, nos mandamentos e não se falava sobre isso, entendeu? Então, eu até falava nos mandamentos às vezes, em relação àquilo que eu vi os outros não obedecerem. Então eu falei, como é que eles cobram aqui a obediência aos mandamentos? E pouquíssimas vezes, porque eu só lembro de duas, verdadeiramente. Pô, mas peraí, eles estão fazendo isso, mas eles estão fazendo o contrário. Então isso tem que ser avaliado, isso tem que ser analisado. Né? Porque às vezes realmente a comunicação foi falha.
E não se convenceu. E por isso, interessante o poder da comunicação. Por isso, eventualmente, no voo específico, se correu mais risco, ou até deu pane geral o negócio, e, sei lá, até caiu o avião, morrendo ou não pessoas, né? Porque não se convenceu ali devidamente o piloto de algum tipo de protocolo, alguma coisa. Como no meu caso, em relação comparativamente com situações que eu vivi na igreja ou fora, foi isso, foi justamente isso que aconteceu. Não houve argumentação suficiente nesse sentido. Foi uma argumentação muito rala, muito rasa. Havia mais argumentos que poderiam ser trazidos. E daí a pessoa continuou cantando, claro, porque ela não foi convencida. No meu caso, eclesiasticamente, se eu tivesse que obedecer os mandamentos, até pode-se acreditar que sim. Mas se isso é verdade, não se argumentou de maneira suficiente para que eu acreditasse nisso. Da mesma forma, então se comparar, claro, que não dá para sempre comparar pilotagem com situações de vida, né? Mas se for comparar numa situação de pilotagem, pode ocorrer. A argumentação do controlador de voo da tripulação não é suficiente para o piloto, vai ali tocar o barco e tal, não vai tomar as medidas mais adequadas. E não é isso. Mas porque a argumentação não foi suficiente. E não que ele estivesse. Aí tá. Mesmo que ele continue em voo, não é que ele estava tomando medidas totalmente inadequadas. Isso que eu estou dizendo. Eventualmente o que ele fez na vida dele, é, se for agora saindo da pilotagem, for em relação à vida da pessoa, não é necessariamente o melhor, mas também não é ruim. Não quer dizer que ele não esteja tentando ali aprender conceitos novos e tal. Por exemplo, em outros momentos da minha vida foi justamente isso que ocorreu. Com conceitos novos, eu consegui ser feliz fazendo coisas que não era exatamente o melhor para Deus. E consegui fazer coisas interessantíssimas. Então, isso que eu estou dizendo. Na pilotagem é a mesma coisa. Você pode ali. Até porque o avião é rápido, né? Então vai lá, toca, toca, toca. Tem uma situação que eventualmente, claro, você pode tentar resolver, eventualmente pode atrasar um pouco o voo e tal, mas de repente até é o mais seguro resolver. Não quer dizer que se o cara acelerar o avião não vai dar certo, tá ligado? O cara vai chegar, vai pousar normal, ainda vai sair um pouquinho queimado ali o avião e tal, mas vai dar certo no final. Pelo menos em algumas circunstâncias. E em outros casos, em situações da vida, pô, mas peraí, você tem que se analisar, pô, mas a argumentação foi insuficiente. Eu faço aqui uma comparação com o voo, mas porque talvez o Lito tenha feito. Mas justamente isso que eu quero dizer. Às vezes a argumentação não foi eficaz. E se a nossa vida é um voo, pô, os caras não convenceram. Não convenceram que tinha que haver uma mudança de rota. Né? Ou tinha que haver uma mudança de postura. De quem está, no caso eu, controlando minha própria vida. Não, eu não fui convencido disso. Eu não fui convencido que uma mudança de temática era uma prioridade. Eu não fui convencido disso. Então toquei o barco. Continuou cantando sim, porque é o que pareceu prioridade naquele momento. Descaracterizando, portanto, o argumento de Lito. Aviões e músicas, né? Não é assim, às vezes é comunicação, tem que analisar a vida diferente. Eu, não aparentava para mim uma situação tão emergencial, até porque eu não sabia, mas não aparentava para mim uma situação tão emergencial quanto seria num voo, porque no voo a princípio seria mais emergencial, porque é voo, né? Agora na vida não me parecia a situação tão emergencial, eu estava tranquilão. Então eu discordo, muito desespero de Lito, muito desespero de Lito. Entendo talvez uma certa medida, porque ele pensa na questão da segurança do voo, né? Mas na vida a gente toca. E no voo também toca. Também toca, porque tem situações que você ou conserta a coisa no meio do voo, ou chega no final, pousa, normal, ninguém morre, ninguém se machuca, mas o avião tá balhado. Já aconteceu, o Lito sabe que aconteceu isso. Sabe, não tem isso aí, Lito, não tem. Não aconselho, pode não ser o ideal. Eu entendo, talvez o Lito está falando um argumento 100%, mas ele se falou na minha vida, ele falou de uma maneira provocativa. Continuou cantando. Claro, porque não pareceu prioridade. E não foi uma falha de comunicação. Não é nesse sentido, porque no final ele entendeu, o outro se confundiu. Não foi exatamente isso. Foi que ele. Se não havia. Isso que eu estou dizendo, não havia argumentos suficientes para isso, porque eles não trouxeram. Havia na Bíblia, mas eles não trouxeram argumentos suficientes para mudar a prioridade na minha cabeça. E, e se falou poucas vezes nisso. Esse foi o erro que aconteceu na igreja, por exemplo. E é um pouco diferente das situações que de repente Lito tenta ali de alguma forma imprimir. Então, mas ele sabe, nem no voo ele sabe que nos voos os caras tocam o barco geral, o avião tá arregaçado. Não é o ideal, não é o ideal, é errado. A segurança tem que ser perfeita. Mas ele sabe que dá errado no meio do voo, os caras vão lá e terminam o voo igual. Não tem. Então, não é o ideal e muitos. Tá, alguns aviões caíram por causa disso, tá ligado? Aí, mas no meu caso não, no meu caso ainda teve a questão de que estava se aumentando muito a complexidade dos argumentos, por exemplo, na pregação em relação a alguns ministérios que eu participava. Então estava piorando, está ficando muito complexo, não vai ser ruim até para
para os passageiros do voo, que seriam de repente pessoas que eu estaria levando. Então vai ficar ruim para eles. Vai ficar muito confuso para mim, para eles vai ficar um negócio desesperador. E, justamente, as pessoas que estão controlando o voo é que estão causando. Eles que estão sabotando o próprio voo, a tripulação que está sabotando o próprio voo. Eu ali tranquilão, sempre na minha, sempre na minha. Mas isso que aconteceu. Mas eu também já falei sobre isso. Mas isso apenas em relação a alguns ministérios meus. Mas, vamos dizer assim, em relação à minha vida, por exemplo, e em relação a eu administrando a vida dos outros, também é a mesma coisa. Quer saber? Eu discordo do pessoal da igreja, discordo do pessoal da sociedade, família que interviu na minha situação. Porque se não tivesse intervido, tocava o barco. Tocava o barco. Eu discordo dele. Tocava o barco, tava tranquilo pra caralho. Eles foram lá, fizeram de bobeira, sei lá. Tomara que não, mas talvez até por inveja. Talvez até por inveja. Que besteira, que bobeira. Irmãozinhos, e queriam argumentar, queriam pedir fome de vida. Pra quê? Toca barco, toca barco. Não é porque um voo tem um problema que eventualmente não é emergencial, que o voo não vai ser completo. E o Lito sabe disso. Ele sabe. Ele sabe. Então não é. Você tem que ter consternação. Você não precisa de desespero. Você não precisa ser insinuador. Não precisa induzir a maldade. Né? Eu não vou chegar e. Eu, pelo menos não se deve fazer. Não vou tacar fogo no avião pra verificar. Vamos ver se o avião é igual mesmo. Vamos ver se o piloto manja pra caralho. Vamos chegar no meio do voo e vamos tacar fogo na fuselagem do motor e vamos ver o que vai rolar. Cara, não dá, cara, não dá. Então o que falta na análise do Lito você eventualmente fez pra mim, e mesmo talvez um pouco nas análises de acidente dele, falta razoabilidade. Falta razoabilidade. Não é isso. Então valeu, valeu, Deus é bom, valeu. O vídeo já ficou longo o suficiente, valeu. É que eu não tô conseguindo cortar os vídeos, né? Até preferi o celular nesse ponto, mas enfim. Valeu, valeu!